Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento que a gente dá cor, que a gente dá vida, que a gente traz sentido ao nosso dia. Ai, vizinhas, estou sentada aqui no meio da natureza e aí tem esse solzinho de inverno delicioso para trazer brilho, conexão, energia para o nosso dia, para mostrar para a gente essa integração do ventinho feminino com o sol que aquece masculino, né? Da temperatura um pouquinho mais fria, mas com o sol aquecendo. Tudo isso é integração de feminino e masculino, e é nesse lugar que a gente vive uma vida saudável, uma vida próspera. E para a gente viver essa vida saudável, essa vida próspera, é importante a gente colocar, né, a nossa presença no nosso dia. E a gente vai começar hoje colocando presença do nosso dia através da leitura do Café com Deus Pai de hoje, que veio bem maravilhoso. Bom dia, suas maravilhosas vizinhas lindas. Falando sobre crescendo no deserto. Bom dia, vizinhas. Vamos conectar aqui com a mensagem do dia. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias porque quer usar as circunstâncias para mudar você. Pega essa, transfere ela para a sua situação atual de vida. Muitas vezes, as circunstâncias, os desafios que você está vivendo, eles não são mudados porque quem precisa mudar é você, para poder lidar e resolver com esses resultados, com essas circunstâncias. Bom dia, Vevé maravilhosa. Bom dia, Jaque. Bom dia, vizinhas. Fiquem aqui para a gente fazer esse crescer, que ele está bem importante para cada uma de nós. Então, pensa comigo, ó. Quando a gente vê uma criança passando certa dificuldade, seja para subir um degrau de uma escada, seja para qualquer outra atividade, a gente tem o hábito de correr para ajudar essa criança. Então a gente vai lá e deixa eu ajudar para não cair, deixa eu ajudar porque ela não sabe. É do adulto, né? Esse instinto de querer ajudar. Fala para mim se vocês já se pegaram nessa situação, querendo ajudar uma criança a levantar quando está aprendendo a andar e ela cai, a ajudar a subir uma escada quando ela está aprendendo a subir a escada. Aí ele fala o seguinte: tentar resolver o problema de uma criança em fase de desenvolvimento pode acabar impedindo que ela crie a maturidade que lhe permitirá maior autonomia para tomar as melhores decisões nas fases mais avançadas da vida. Vizinha, isso é tão profundo, isso é tão importante. Quando tem uma criança e ela está na fase de desenvolvimento e você vai lá e quer fazer por ela, você tira dela a autonomia dela se desenvolver para que ela, na fase adulta, pegue os desafios que vão acontecer na vida e olhe para eles com o olhar da protagonista, da solução. Não que a gente tenha que deixar a criança ali jogada se virando, não é sobre isso. Mas tá ali acompanhando, tá ali olhando, mas tá ali permitindo que ela faça o desenvolvimento dela. E aí a gente vai trazer isso agora para a vida adulta. Podemos fazer um paralelo na nossa vida. Porque quando estamos passando por dificuldade, a vida, o universo, Deus, não vem prontamente para nos tirar desse lugar. Por qual motivo? Para que a gente possa se desenvolver. A resposta é muito semelhante. Se você está passando por uma dificuldade, vem a vida, Deus, o universo, e vai lá e resolve para você. O que acontece? Peraí para mim, acho que voltou. Então assim, quando a gente não se permite passar pelo desenvolvimento, pelo nosso amadurecimento, ou seja, se tornar a pessoa preparada para viver a nova fase, o que acontece? Quando a nova fase chega, você não está pronta, aí você não vai saber lidar com ela. Então, por exemplo, um exemplo básico, você quer tirar a carta para dirigir. Seu sonho é dirigir um carro.
Adianta você comprar o carro e não ter a carta? Não adianta. Você precisa aprender, se tornar a pilota, a motorista, para que você consiga dirigir o carro. A mesma coisa na nossa vida. Eu preciso me tornar uma pessoa pronta para lidar com a nova fase. Eu preciso me comportar como uma milionária para ter o meu 1 milhão e multiplicar o meu 1 milhão. Eu preciso me tornar uma pessoa saudável para viver uma vida saudável, para me permitir ir para a academia, para me permitir fazer as melhores escolhas, para me permitir me posicionar quando eu estou com os meus amigos e falar, isso eu vou comer, isso eu não quero comer. Para tudo na nossa vida, para o nosso trabalho, eu preciso me tornar uma profissional preparada para ser líder de uma equipe. Não dá para eu primeiro ser líder e depois querer aprender. Quantas pessoas ótimas, né, na parte operacional, na parte ali técnica do serviço, acabam perdendo, né, cargos, se tornando pessoas não eficientes no trabalho, porque são promovidas pela parte técnica e não pela parte de liderança, de competências para estar com a equipe. Aí é muito bom na técnica, mas não sabe liderar. Aí colocam essa pessoa na liderança, a pessoa ela vira um funcionário ruim. Infelizmente a empresa perde. Então é para tudo na vida. Eu vim trazendo, né, vários pontos. Não adianta você querer se tornar, bom dia Laurinha maravilhosa, uma mãe que vive uma maternidade mais consciente, mais presente, né, com mais sabedoria, se você não se tornar essa pessoa antes para você ser mais presente, mais consciente, mais sábia nas decisões que você toma na sua própria vida. A gente não vai conseguir dar para o outro o que a gente não tem. Então esses desafios que ele traz aqui, eles vêm como uma oportunidade de mudanças para nós, para a gente se tornar a pessoa certa. Deus não muda as circunstâncias porque Ele quer usar as circunstâncias para mudar você, para preparar você. Então a gente precisa entender que quanto maiores os nossos sonhos, igualmente grandes serão as responsabilidades que virão com esses sonhos. Então quanto maior o meu sonho, mais eu preciso me preparar para viver a realização desse sonho. E que bom, se a gente está num processo de evolução, que bom que a gente sonha e que a gente tem a oportunidade de se preparar para realizar cada um desses sonhos. Nos momentos de ventos contrários, temos uma linda oportunidade. Louvar a Deus, louvar a vida, olhar para o que você já tem, ser grata pelo que você já tem, em meio aos desafios. Parar de ficar olhando para o que você não tem, para o menos, e começar a olhar, ser grata pelo que você já tem, para o mais. Essa atitude demonstra um coração ensinável e maduro. Quando a gente está ali olhando para o menos, para o que está me faltando, você está na sua criança interior birrenta. Você está imatura e você não está pronta. Quando a gente pega e fala, opa, eu estou passando por um desafio, mas eu já tenho essa competência desenvolvida, mas eu já sei isso, mas eu já tenho esse caminho, mas eu já estou nessa comunidade, então eu consigo me organizar aqui para poder passar por esse desafio de uma forma, né, mais direcionada, me sentindo mais segura, me sentindo preparada. Entenda que todos nós passamos por desafios e que apesar de serem difíceis, desafiadores, eles ensinam pra gente grandes lições. São nos desafios da vida que a gente aprende muito. Quando a gente, claro, se dispõe a estar ali aprendendo, a estar ali olhando para a solução. A mentalidade da protagonista encontra a solução. Se eu estiver focada só no problema, no que está me faltando, aí eu não aprendo essa lição. E o que acontece? Outros desafios vêm como se eu ficasse repetindo de ano, até eu aprender. Então, você de repente se endividou financeiramente.
Aí você foi, pegou empréstimo para pagar. Enquanto você não aprender a trabalhar o seu dinheiro, você vai continuar se endividando. Você estava num relacionamento e você foi traída. Enquanto você não se tornar uma pessoa confiante de você e quiser continuar ali controlando, você vai continuar entrando em relacionamentos que você vai se sentir traída. E assim vai indo para cada uma das situações. Bom dia, vizinhas maravilhosas. E aí vamos lá. Você tem passado por momentos desafiadores? Pensa aí e responde para você. Saiba que justamente nessas circunstâncias, a vida, Deus, o universo, quer te impulsionar, de modo que você possa ir mais longe ainda. Esse desafio que você está passando, ele vem como um impulso para te tornar uma pessoa pronta para você ir mais longe, para você avançar, para você viver essa evolução que a gente veio viver. Então confie, seja paciente. A vida trabalha para aqueles que depositam confiança nela. A vida não trabalha para aquelas pessoas que desejam controlar ela. Ou seja, quem confia, sabe por que confia? Porque faz a sua parte. Porque está ali sentindo e agindo. Não está só, sentindo, preciso fazer. Ou não está só agindo, fazendo igual louca sem sentir. Está ali integrando. Quando a gente está nesse lugar de eu entendo o que eu preciso fazer, eu sinto qual é o caminho e eu faço, a gente confia, porque a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está fazendo a nossa parte. Agora, quando eu fico me contando historinha, depois eu vejo isso, depois eu olho para mim, depois eu arrumo um tempo para mim, depois eu busco o autoconhecimento, depois eu cuido da minha saúde feminina. Enquanto a gente fica nesse lugar das historinhas, você está querendo controlar o resultado das situações e cada vez o desafio fica maior. E parece que a gente fica naquela corrida de rato, sabe? Faz, corre e não consegue sair do lugar. Conta pra mim se fez sentido esse acordar de hoje, que foi poderoso, que foi um presente. E bora pra nossa cartinha do dia. Vamos ver o que vai sair hoje pra gente aqui. Prepara o seu coração para receber a mensagem. E vizinhas da vila, hoje temos o nosso encontro. Hoje vamos falar das 4 necessidades básicas do ser humano para a gente viver uma vida fértil e próspera. Eu preparei uma aula linda para vocês. Então eu espero todas vocês lá para a gente participar. Vai ter dinâmica, vai ser daquele nosso jeitão lá de vizinhas, né? Então bora lá, ó. Que bom que fez sentido. Suas maravilhosas joaninhas aparecendo. Vamos lá, mentaliza aí para receber. A liderança pode te trazer o seguinte desafio: ser um exemplo para o coletivo através dos seus aprendizados pessoais. Vizinha, pensa comigo. Deixa eu ler de novo aqui a mensagem em destaque. Deus não muda as circunstâncias, porque Ele quer usar você para mudar as circunstâncias. Porque Ele quer usar as circunstâncias para mudar você. Se você muda você vira, se você se permite, né, se tornar a pessoa, mudar, evoluir, você se torna líder da sua própria vida. E essa liderança, ela vai te trazer o seguinte desafio: ser o exemplo para o coletivo, através dos seus aprendizados, através de quem você se torna. Porque a gente não vai ensinar o coletivo com palestrinha. A gente vai ensinar o coletivo vivendo. Eu abro a câmera e eu passo para vocês todos os dias uma palavra do acordar. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando o caminho para vocês. Quem precisa caminhar são vocês. Mas eu só consigo sentar aqui e ensinar o caminho para vocês porque antes de eu chegar aqui e ler simplesmente o devocional para vocês, eu li ele para mim. E eu peguei o que eu preciso viver hoje desse devocional na minha vida. E aí o que eu faço? Eu vou lá e eu vivo esse devocional na minha vida.
Quando eu tô aqui sentada com uma roupa de ginástica, fazendo um devocional, eu tô mostrando para você, através de quem eu sou, que é seguro você sentar e você simplesmente ser quem você é, aceitar você do jeito que você é. Você não precisa estar linda, maravilhosa, arrumada todos os dias no salto alto. Tem dias que eu vou estar no salto arrumada, tem dias que eu vou estar com a roupa de ginástica. Porque isso é prosperidade, isso é integração, isso é eu ser quem eu sou. Então tem dias que eu faço stories suada, acabei de sair da academia, tô suada. Tem dias que eu faço stories toda maquiada. E eu tô mostrando para vocês que quanto mais de verdade a gente for, mais resultado a gente vive na nossa vida. Não que os desafios não vão vir, eu passo por vários, mas quanto mais a gente busca o nosso autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente vive aquilo que a gente estuda, aquelas informações que chegam pra gente, mais a gente se torna uma pessoa em evolução, preparada para o próximo nível. Lembra, para você viver grandes realizações, você também vai passar por grandes desafios. Quanto maior os seus sonhos, maior os seus desafios. Se eu não me desenvolvo, eu me contento com sonhos pequenos. Mas a gente veio aqui para viver uma vida próspera. A vida próspera, ela é grande, ela é abundante. Ela é de infinitas possibilidades. A gente não veio aqui para viver uma vida escassa, de sonhos pequenos, de se contentar com um pouquinho. Só que a grande maioria das pessoas está nesse lugar. E quanto mais escassa, quanto mais a gente se contenta com um pouquinho, isso significa que a gente está mais desconectada de quem a gente é, dos nossos sonhos, da nossa essência. Porque os sonhos são a bússola da nossa alma. Então, quando a gente sonha, a gente está em vida. A gente está buscando a nossa evolução, o nosso preparo para realizar cada um desses sonhos. E isso faz o nosso corpo se manter saudável, se manter disposto, se manter feliz. Se eu estou me contentando com um pouquinho, eu estou na escassez. O meu corpo está todo contraído. E um corpo contraído é um corpo que adoece. E aí um corpo que adoece não tem energia. Se eu não tenho energia, eu não consigo me movimentar para realizar os meus sonhos. E qual que é a ideia aqui? Se você está nesse lugar de pouca energia, a gente te dá a mão para você sair desse lugar. E quem já está no lugar comigo da energia mais alta, que a gente possa se dar a mão para ir pegando cada vez mais mulheres que não estão nesse lugar, para que elas venham com a gente. Porque uma mulher saudável é uma mulher que transborda isso dentro da sua casa e transborda isso para a vida. E as pessoas da sua casa se sentem bem e também vão transbordar na vida delas. É a mulher sábia que edifica o lar. Não existe uma mulher sábia totalmente, sem saúde. Uma mulher sábia, ela é saudável. Ela é saudável de pensamentos, de emoções, física e espiritual. Os nossos 4 corpos: físico, mental, emocional e espiritual. Uma mulher sábia, ela é uma mulher que ela tem atitudes, que ela tem pensamentos, que ela tem emoções de protagonista. Quando ela pensa, sente e age como protagonista, o resultado dela é o protagonismo. Então, bora todas nós nesse lugar, porque é no protagonismo que está a prosperidade, que está uma vida saudável, que está os nossos sonhos, a realização dos nossos sonhos. Então, bora juntas. Amanhã, 9h40, a gente está aqui de novo. Amanhã à noite eu vou fazer live de novo para vocês. E nessa sexta-feira não tem acordar da vizinha, porque eu estarei num projeto, dentro de uma empresa que vai ser o dia inteiro. Então eu tô lá impactando muitas pessoas e aí eu não vou conseguir estar com vocês, tá bom? Mas a gente vai estar junto amanhã e quinta-feira. E na segunda a gente volta aqui pro nosso acordar novamente. Um beijo no coração, uma terça-feira abençoada. E vizinhas da vila, hoje, 19 horas, a gente tem o nosso encontro.